Conta aí um pouco da história de vocês, pessoal. Que vocês já fizeram na vida e como é que vocês chegaram hoje ao Economia em Casal? Eu sou jornalista, tenho pós-graduação em mídias digitais e o Gil é engenheiro mecatrônico, né? Mas já trabalhamos na área, mas o Economia em Casal veio num momento, assim, de surpresa mesmo, né? Tá. Eu trabalhei durante 8 anos da minha vida com política. E nesse meio tempo, durante a pandemia, o Gil falou pra mim, poxa, por que você não fala sobre finanças, né? Já que você entende tanto, né? Você estuda tanto, fala sobre finanças. Eu falei, não, eu aparecer na frente de uma câmera, jamais. Eu sempre trabalhei nos bastidores, né? E aí eu falei, se você for comigo, aí eu posso até pensar. E ele topou a ideia, né? Só que no começo a gente não contou pra ninguém, né? Não. Foi totalmente escondido. Quando foi isso aí? Em que ano, mais ou menos? 2020, no meio da pandemia, tava em casa, home office, né? E aí a gente foi fazendo tudo escondido. E na época a gente pensou em Casal Investidor, e já tinha um perfil com esse nome. Aí a gente decidiu mudar para Economia em Casal, e aí a gente percebeu que se a gente começasse a falar para outras pessoas, tinha mais chance da gente crescer. E aí a gente foi falando, o perfil foi crescendo, o YouTube, infelizmente, a gente foi deixando um pouco de lado, porque você precisa ter um pouco mais de preparo, e a gente focou mais no Instagram. Então vocês não têm canal no YouTube, é só a gente voltou a postar agora, mas foi o nosso início, a gente pausou e voltou a postar depois. Tá. Então você já manjava de finanças? Nós dois. A gente também sempre manjava, foi muito organizado. Normalmente engenheiro tem um pezinho lá, né? Mas só que mais ela, capricorniana. Bem assim, né? Então eu tenho que agradecer também. Eu aprendi muito também, mas a questão, Duda, que a gente veio muito do pouco. Então quando você vem do pouco, você começa a dar valor porque você quer crescer. Então hoje tá na moda, né? Quando você economiza, a pessoa que está ao seu lado fala, você está sendo escasso. Hoje tá na moda isso. Mas na realidade, isso aí já vem desde lá de trás, que antes era o mão de vaca, né? Era o pão duro, né? Só que se você não faz isso, quando você vem do pouco, não tem como você chegar a ter um patrimônio. Sim. Não tem, aquela, né? Não tem segredo, né? Não tem outro caminho, né? Tem muito coach por aí, meio que recomendando ou acaba influenciando o pobre a já querer viver como rico, sendo que ele ainda é pobre. Né? Então, tipo assim, não, você é escasso por causa disso, tem disso. Caramba! Ou o cara, pra chegar lá, ganhou na Mega Sena, ou ele teve que ser inteligente e econômico, porque ninguém muda de vida gastando como rico enquanto é pobre. Que já virou meio que uma justificativa para as pessoas gastarem, né? Então elas gastam, porque não, é que eu não sou escasso, né? Então acabou dando mais argumento. Aí vai ser um pobre tapado até morrer aí, criatura. Larga a mão, ser jumento. E cuidado com quem você ouve. Que tem muito coach sem vergonha aí, que só fica ostentando pra te vender coisa. Me chamou, Duda. Aí, não, você não. Você é sem vergonha, mas não é coach, né? Obrigado. Então, cuidado, mas muito bom. Tá. Legal. E aí, Duda, eu vim pra Campinas, né? Fui enganado, eu era do interior, não conhecia cidade grande. E meu pai, ele passou por saúde, né? Ficou muito bem. Saúde. E aonde que a gente morava, ele foi diagnosticado com artrite nos nervos. E aí ele tava lutando contra isso, mas não era. Ele tava com gigantismo. Que é isso? É um tumor na hipófise. E aí afetou... A pessoa vai crescendo. Vocês não estão facilitando com essas palavras aqui, né? O que é um gigantismo? É um tumor na hipófise. É que a hipófise, se eu não me engano, é o que libera o hormônio. E o dele afetou o hormônio do crescimento. Então ele crescendo. Ele cresceu mesmo assim, não um gigante, né? Mas as mãos dele cresceu, o pé dele ficou maior. E aí lá tratava como artrite. E aí, como minha mãe trabalha num hospital muito bom em Campinas, eles ligaram... Assim, começando do começo, a gente é primo de 3º grau. Então, só que a gente não se conhecia, né? Não. E aí, o pai dele falou com a minha mãe e pediu pra dar alguma ajuda. O que pode ser, né? Que poderia porque fazer, né? Tá tratando lá e não tem solução, né? Ele tá sofrendo, né? Aí ele chegou aqui, daí depois que ele veio pra cá, teve todo o tratamento, deu tudo certo, a Ju foi pra lá. E a gente se conheceu. Aí tem aquele livro, né? Como chama? Quando você... Quem pensa enriquece. Ele falou uma questão, Duda, que toda coisa ruim vem com uma benção disfarçada. Então foi ruim que aconteceu na nossa família com meu pai. Mas teve um propósito ali. Mas conheci ela. E aí o que você fala que eu fui pra lá? Ela falou, na cidade grande tem shopping. Aí eu falei, cara, o que é shopping, né? Nem imaginava que era shopping, né? Ela falou, não, é uma estrutura muito grande, a gente vai toda semana. É um negócio que serve pra ferrar a vida do pobre, né? É só resumir. E a gente vai toda semana. Eu falei, então eu vou pra lá e a gente vai casar, então. Interesseiro, você vê? Não me levou mais, tá, Duda? Só trouxe pra Campinas.
Aí ele veio pra nossa cidade. Aí hoje vocês estão em Campinas, então, a gente mora em Campinas desde 2012, que foi quando ele veio pra cá. Mas assim, a gente sempre foi organizado financeiramente. A gente, antes dele vir embora pra cá, nós dois nos propomos a fazer uma poupança. Então a gente começou, eu tinha 5 mil. 4.900. E você tinha 6. Eu tinha 100 reais a mais. Então a gente foi para a mesma cidade, foi morar junto com dinheiro. A gente não foi assim, seja o que Deus quiser, né? E aí a gente comprou nosso primeiro carro, que foi um Cadete, que eu não tenho saudade dele, num apartamento que era uma kitnet. Começamos do simples mesmo e a gente guardava sempre uma parte do que a gente recebia na poupança. Então depois a gente comprou nosso apartamento, tanto a entrada quanto a reforma que a gente fez para entrar, tudo à vista, porque a gente tinha dinheiro guardado. E o carro simples. Sempre simples. Pessoas ao nosso lado, vocês têm um nome limpo, por que não financiam um carro? E a gente com carro simples, mas pagou à vista e pediu desconto. E quando vendeu por um preço quase o mesmo valor e não teve prejuízo. Por quê? Como a gente comprou outro carro, que foi um casinho, né? Um casinho. Deixou ele lá com a plaquinha vende-se e colocou o valor. Tá ali, quem quer comprar, compra. E vendemos por quase o mesmo valor, então sem prejuízo. Então eu e a Ju já tem essa educação financeira desde lá de trás. Por quê? Você dá o passo conforme a perna. As pessoas que estão ao seu lado, até pessoas próximas, elas não entendem o que é isso. Porque elas não têm culpa também. A gente vem da sociedade que ostenta, né? Porque lá atrás, os grandes latifundiários, perto da minha cidade, quem tinha uma Brasília, quem tinha um Fusca, é quem tinha muito dinheiro. Então as pessoas olham e falam, nossa, quando eu tiver um carro eu vou estar bem financeiramente. Então tem todo esse espelho de que quando você tem um carrão, você está bem financeiramente. E a gente nunca teve esse tipo de mentalidade. Então a gente sempre teve educação financeira. A gente só aproveitou a pandemia, que tinha um monte de gente brigando por causa de dinheiro, né? Muita gente perdeu emprego, teve redução de renda, muita gente separando. E a gente bem, né? Porque a gente estava em casa, home office, mas o Gil, acho que estava... você estava sem trabalhar, né? Tava no salão. Na época a gente tinha um salão de beleza, a gente era sócio de um salão de beleza, ele teve que parar de trabalhar e a gente não estava mal financeiramente. A gente falou, caramba, a gente tem que falar com quem quer ser ajudado. Deve ter alguém querendo ouvir o que fazer nessas situações. E a bolsa caiu, né? E na época a bolsa de valores caiu. E a gente comprou boas ações. E a gente falava para pessoas próximas, compra ação. Olha, caiu, essa empresa é boa, ela vai subir. Que ação. Nem sei se eu vou estar vivo por causa dessa pandemia, eu vou fazer um churrasco. Então era assim. E aí, desde o início, o perfil lá já era sobre casal. Sempre como foi. Colocar a ordem sendo um casal. Isso. Inicialmente, a gente quis focar mais na organização financeira. Mas a gente começou a atrair muita gente que estava na mesma situação que a gente antes, que estava na poupança. Então, a gente tem hoje casais que procuram a gente com 70 mil na poupança, com 30 mil reais. A gente atendeu um casal que tinha 30 mil em dinheiro dentro do guarda-roupa. Então, a gente viu essa necessidade de ensinar as pessoas a investirem, mesmo que seja o básico do básico, né? Então, hoje a gente mescla os dois. Tanto a questão das dívidas, que é a pessoa que já tá com o nome sujo, tanto a pessoa que tá desorganizada, mas não tá devendo, que a gente chama que é o sobra zero, né? E quanto as pessoas que querem aprender a investir.